O turismo morreu. O turismo morreu. O que há é pessoas que querem experimentar coisas diferentes em lugares diferentes. Ok. Ou se calhar experimentar aquilo que não têm na sua casa, no seu espaço, interior ou exterior. Será que as pessoas têm um espaço ou que nós vivemos numa realidade assim mais transitória? Como é que tu vês isso? Não, quer dizer, já é uma conversa muito, muito etérea, mas acho que todos nós temos o nosso espaço, todos nós temos aquilo que nós achamos que é o nosso espaço, interior ou exterior. O home. O home. Temos. Nós temos. Ok. E aquilo que eu vejo para 2050, Agora estás lá? Agora estou lá, é que se calhar o meu home é uma coisa muito mais diversa e muito mais complexa e muito mais inclusiva do que aquilo que eu vejo agora. Descreveste assim por alto, agora explica um bocadinho mais o que é que isso significa. O que é que significa o inclusivo, o que é que significa o diverso. Pessoas que nos... E eu acho que Portugal tem uma grande vantagem aí. Tem. Portugal em 2050 vai estar no topo dos países inclusivos, dos países que aceitam as pessoas. Nós hoje já temos, porque temos uma percepção de respeito que muitos países não têm. Nós respeitamos. Podemos não concordar, mas respeitamos. E isso não se pode perder. Este respeito não se pode perder. Aliás, nós já estamos em 2050, portanto não perdemos o respeito, ele cresceu. Ele cresceu, exatamente. Nós tínhamos há 30 anos atrás, em 2017, tínhamos quando lançámos a estratégia antiga, sim. Porque agora estamos em 2050, tínhamos um propósito claro que era receber bem e respeitar as diferenças. E eu acho que agora em 2050, aquilo que eu vejo é que esse propósito deixou de ser um propósito e passou a ser uma coisa interiorizada pelas pessoas. Nós recebemos bem e respeitamos as diferenças. Bem-vindos a um episódio no Seu Melhor. Estamos hoje com Luís Araújo, que eu já vos apresento, e gostaríamos de agradecer os nossos dois patrocinadores, que são a Alves Ribeiro e a Lisboa é Nova. E também convidar a quem quiser apoiar estes podcasts a aderir à plataforma Steady. E hoje temos, portanto, connosco o Luís. O Luís é uma pessoa que eu admiro imenso, portanto, eu só estou aqui contigo porque I love the work that you do in your life, todo. E também gostaria muito de dizer que hoje estamos em modo completamente livre, a falar sobre quem nós somos, o que é que nós gostaríamos de ver num futuro totalmente positivo. E gostaria que tu começasses por te apresentar um bocadinho quem tu és, de onde é que veio essa tua motivação de estar neste espaço do turismo e como é que isso te aconteceu, se calhar foste tu que decidiste. E estamos muito curiosos com essa parte, na primeira onda de informação que vamos falar. E vou-te fazendo perguntas, claro. Eu acredito. Pronto. Então, quem é que eu sou? Essa é a parte mais difícil, não é? Eu nasci em Espanha, em 1970, portanto eu tenho 55 anos. És super jovem. Sou super jovem, exatamente. Vou chegar a 2050. 50, pois vamos ver. Nasci em Espanha, de um pai madeirense, portanto português, e de uma mãe espanhola, galega. Fui para a Madeira, tinha 6 meses, qualquer coisa como 6 meses, e cresci e vivi na ilha da Madeira. Tu perguntas... Então as tuas memórias são mais lá, não é? São, completamente. Okay. Quer dizer, tenho memórias de Espanha porque nós passávamos todos os verões em casa da minha avó, em Espanha, mas a minha infância e a minha juventude foi toda na Ilha da Madeira. E eu acho que tem muito a ver a minha experiência de viver na ilha, esta ligação ao turismo, porque basta sair à rua e encontrar turistas. Eu tinha uns pais que eram muito abertos, portanto, volta e meia levavam estrangeiros lá para casa, falávamos, convivíamos, etc. Portanto, eu fui habituado a viver com muita gente diferente. Essa diversidade também foi muito boa. E tinha uma mãe que nos despertava a curiosidade
para tudo o que tinha a ver, enfim, eu estudei inglês, porque a minha mãe, ainda por cima, como boa espanhola, praticamente não fala idiomas, não é? Portanto, eu estudei inglês, estudei francês, tive esse percurso habitual. E foi ela que incentivou, ou foste tu que viste que a minha família tem aqui uma fragilidade, vou complementar? Como é que foi? Do quê? Dos idiomas? Dos idiomas. Não, foi ela, aliás, ela disse que ela obrigava-nos a ir, tínhamos explicações de inglês, então, isso é bom, francês. É ter consciência. Pois. Sim, não, totalmente. Ela obrigava-nos mesmo. Nós queríamos desistir e ela obrigava-nos a ir às aulas e isso tudo. A tu hoje agradeces. Sim, mas na altura é difícil. Claro. Aliás, nós em casa falávamos português e espanhol. Ela nunca falou português connosco. Ok, nunca. Só o teu pai. E ainda hoje, ela tem 87 anos, ainda hoje não consegue dizer uma palavra em português olhando para nós. E eu acho que isso obviamente foi um estímulo para mim e para os meus irmãos. Na altura, quando tens 5 anos e queres pedir um par de meias e não sabes a palavra em espanhol e a tua mãe vira-te as costas, não é fácil, mas foi, eu acho que essa... Como é que se diz meias em espanhol? Calcetinas. Pois, eu também não saberia. Pois, exatamente. Ficaria também descalça. Para homens, para senhoras é médias. Médias, ok. Portanto, houve aí muita ligação, eu diria que houve muita ligação com o setor. Eu sempre disse que queria ser advogado, primeiro dizia que queria ser bispo, porque vivíamos ao lado da casa do bispo e eu achava que ele tinha uma casa fantástica e adorava a maneira como ele se vestia. Portanto, por acaso. Achei que podia ser uma boa carreira. E quem é que te desincentivou essas ideias? Ou foste tu que foste perdendo? Não, eu depois segui, eu tirei Direito, eu estudei Direito. Eu fui para a Faculdade de Direito, depois queria Belas Artes, mas entretanto conversas familiares levaram-me a fazer Direito e tirei Direito em Lisboa. Portanto, eu aos 18 anos, em 1988, fui para Lisboa tirar o curso de Direito. E tirei Direito, tirei Direito, depois fiz o estágio e quando acabei o estágio não queria seguir a carreira de advocacia, porque achei que aquilo não era para mim. E comecei à procura de outras coisas, entretanto arranjei um trabalho, fui aceito eu basicamente ia trabalhar para o México e trabalhar para uma revista. E o meu pai achou que pagavam demasiado bem, que aquilo era qualquer coisa ilegal. Portanto, começou-se ele a mexer e foi aí que eu comecei a trabalhar no Grupo Pestana. Eu fiz algumas entrevistas no Grupo Pestana e comecei a trabalhar. Quando houve a ameaça de tu poderes ir para o outro lado, exatamente. Ele disse, aí ele vamos fez ajudar uma que intervenção. ele fique cá. Boa. Ele aí fez uma intervenção. E comecei a trabalhar em turismo no Grupo Pestana como advogado. Portanto, como jurista do grupo. Acho que esse foi o início da minha carreira no setor. Yeah, very cool. E quando tu começaste no Grupo Pestana, a tua ligação à ideia do turismo foi através de qual parte? Foi mais a parte gestão, ou, digamos, não, eu era jurista puro e duro. Ok, então tu tinhas a área de contratos... Tudo, área comercial... A grande vantagem é que eu, desde que comecei a entrar, trabalhei muito com a transversalidade do setor, porque o Grupo Pestana, na altura, tinha hotelaria, tinha casinos, tinha timesharing, tinha rentacar, tinha agências de viagens. Portanto, era super diversificado. Era super diverso. E eu comecei com uma atividade muito mais jurídica. Aliás, eu era o secretário-geral das Assembleias e das Sociedades, portanto, foi essa parte mais jurídica, mas depois mudei e comecei a dedicar-me um bocadinho mais à gestão. Portanto, foi e obviamente davam-me essa possibilidade e essa liberdade. Então, essa transição de jurídico para gestão foi uma que tu desejaste, porque era mais interessante. Sim, muito mais interessante. Mais interessante. Portanto, e continuava sempre, ou seja, eu acho que a grande vantagem, aliás, eu até disse isso um dia a um dos administradores, porque houve uma altura que eu decidi ir para o Brasil e fui morar para o Brasil e fui trabalhando com o grupo. E ele perguntava-me o que é que eu ia fazer para o Brasil e ele, como gestor, eu disse, olha, eu, bem ou mal, posso fazer o meu trabalho mais o seu. Você nem bem nem mal pode fazer o meu, porque jurista não é. Portanto, eu tenho algumas noções de gestão, consigo mais ou menos fazer ali um bocadinho de malabarismo e juntar as duas vertentes. E eu acho que isso foi... Foi em 2001. E vivi 4 anos no Brasil, numa altura de expansão do grupo, com
obviamente graças, na altura, quem estava lá era um grande amigo meu, agora grande amigo meu, na altura eu praticamente não o conhecia, que era o administrador delegado no Brasil, que é o Zé Roquete, e vivi durante 4 anos no Brasil. Mas num bom sistema, exato, num sistema bom, tu conseguias fazer. Foram 4 anos incríveis em que tivemos a abertura de 6 hotéis, salvo erro, 5 ou 6, com expansão para a Argentina, com projetos no Uruguai, em Cuba, portanto houve uma série de... Foi um tempo muito rico e muito fértil para construir coisas e criar coisas. E com muita liberdade, porque sempre tivemos, tanto eu como o Zé, éramos os dois que estávamos no Brasil, sempre tivemos muita liberdade para defender aquilo que achávamos que devia de ser o desenvolvimento de um projeto. Portanto, havia confiança em vocês e vocês... Total. E isso conseguiram aproveitar essa onda para poder fazer muita coisa. Muita sorte. Nice. Aliás, eu tive muita sorte em tudo o que fiz. Também sinto isso. Porque sempre me deixaram fazer aquilo que eu... Não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que eu consigo demonstrar que pode ser bom para um projeto, ou para uma pessoa, ou para o que for. Portanto, então, eu queria focar um bocadinho essa parte, porque eu, quando te conheci, tu estavas no Turismo Portugal, e eu lembro-me de olhar para ti e pensar, como é que uma pessoa neste cargo de decisão tem tanta liberdade de apostar na inovação? Como é que é possível? E então, há algo que te aconteceu durante o teu processo de vida, desde a infância até hoje, que tu tiveste sempre uma grande abertura para poder fazer coisas de maneira diferente, para poder experimentar. Como é que tu explicas isso também no teu trajeto de vida? Porque eu acho que é muito importante também reforçar isso para quem nos ouve, às vezes dizer, ok, eu tenho este bichinho também, mas não tenho coragem de o pôr em campo. E eu sei que tu tiveste coragem de pôr muitos bichinhos em campo que também eram algum risco, não é? Porque a inovação tem sempre risco, não é? Não é o que estamos a fazer todos os dias. Sim. Como é que tu evoluíste ter no fundo, essa liberdade de pensamento, mas também essa vontade, porque há uma necessidade de haver ali... Eu acho que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com 2 coisas. Uma é liberdade, que é eu não estou preso a nada. E queres te sentir livre. E se eu não for livre a fazer aquilo que faço, primeiro, as coisas não resultam, e segundo, faço-me mal a mim próprio, portanto, mais vale não estar. Aliás, eu dizia sempre, eu quando fui para o Brasil, a primeira coisa que disse ao presidente do grupo foi, eu quero ir para o Brasil trabalhar. E ele, além de dizer, eu sabia que este momento ia chegar, a única coisa que ele disse foi, mas porquê? Ele disse, porque eu tenho que fazer. Ele perguntou, mas isso é uma decisão já tomada? Eu disse, eu vou, nem que seja vender cocos na praia, mas eu tenho que ir, eu tenho que ir. E eu acho que e eu digo isto sempre muito, digo aos meus sobrinhos, aliás, dizia sempre nas escolas, quando ia às escolas do Turismo de Portugal, dizia sempre, questionem-se. Porque se a cada X tempo as pessoas não se questionarem e não pensarem, será que eu estou a fazer aquilo que quero fazer, estou a ser livre para tomar as decisões que quero e fazer aquilo que quero, dificilmente conseguimos fazer qualquer coisa de útil e qualquer coisa de positivo. Portanto, eu diria que essa liberdade é algo que eu tento... De certa forma, tu estás a explicar bom senso. Que eu tento. Sim, e o bom senso consegue-se com o tempo, também é verdade. Mas eu acho que eu diria que é uma coragem que se transforma em bom senso ao longo do tempo, mas é uma confiança que é uma linha, portanto, uma liberdade e uma confiança que é uma linha transversal a isto tudo. E se tu sabes que queres uma coisa e que há uma coisa que é boa... Para todos. E isso é uma máxima que eu acho... Já não tens travão. Não. És um carro desembestado pela rampa abaixo. Portanto, acho que é melhor... E acho que foi isso também, agora tu dizes, no setor público. Tu depois transitaste o privado. Exatamente. Exato. Eu ia-te perguntar, o que é que tu encontraste quando tu entraste? Para já, como é que aceitaste um convite para ir do setor privado para o setor público? E depois, o que é que tu encontraste? Como é que foi esse contexto? Aceitei pelo desafio, como é óbvio, não é? Eu adoro desafios. Chamem-me para desafios que eu estou lá. Porquê é que eu fui? Fui porque fui convidado, obviamente, pela Ana Godinho, que na altura era secretária de Turismo, com quem eu já tinha trabalhado 10 anos atrás no gabinete do Bernardo Trindade, quando eu era chefe
de gabinete e fui para o Turismo Portugal, enfim, e fiquei lá durante 7 anos. É verdade. O que é que eu encontrei? Encontrei desafios maravilhosos. Pessoas incríveis, eu sei. E pessoas incríveis, É. incríveis. E encontrei no Turismo Portugal e encontrei fora do Turismo Portugal noutras áreas públicas também. E eu acho que isso é o que estimula mais a fazer coisas. Porque se tu encontras pessoas, obviamente houve momentos duros e muitos decisões que fazem difíceis. questionar e eu questionei várias vezes, enfim, eu aguentei 7 anos, não é? Eu bem sei que tivemos Covid pelo meio, mudei 3 vezes de ministro, 3 vezes de secretário de Estado, portanto... Nice. Interlocutores sempre diferentes. Interlocutores diferentes, claro que melhor com uns, menos bem com outros, ou com visões diferentes, mas eu acho que é sempre aquela questão de fazer qualquer coisa porque há pessoas naquele grupo ou naquele espaço que têm, às vezes podem não ter a mesma visão ou não ter a mesma linha, mas têm qualquer coisa que tu vês que pode contribuir para isso. E essa é a minha parte favorita, é ter pessoas diferentes a contribuírem para uma coisa comum. E acho que conseguimos muito ao longo desses 7 anos e custa mais vezes perceber que às vezes as pessoas separam-se e não têm esta capacidade no seu trabalho. Sem tu fazeres o papel de ser a cola, a capacidade sem de ser a cola. Não, de todo. continuarem. De todo. Eu não era cola nenhuma. Não? Não. Mas criaste contextos muito fora da caixa, no sentido em que permitiste certas colaborações. Mais uma vez, eu só dei liberdade às pessoas para fazerem aquilo que muitas vezes era aquilo que queriam fazer. Ok. E às vezes resultava, outras vezes não resultava. Mas pronto, mas também se não resultava, não vinha mal ao mundo. Corrigíamos. Exato. Live and learn. E eu acho que isso foi muito gratificante. Aliás, eu acho que em toda a minha carreira, essa é a parte mais gratificante, é perceber, e às vezes trabalhas com pessoas enfim, com quem não te dás ou não consegues, por uma razão ou outra, mas mesmo assim tens que contornar esses obstáculos e fazer com aquelas que consegues. Fazer acontecer, não é? Sim. Outra pergunta que eu tenho é um bocadinho mais concreta, digamos, dentro desse espaço que tu entraste, que foi o Turismo Portugal, que era... tu abriste muito as portas do Turismo Portugal, não só a ideias novas, mas também, se calhar, a parcerias diferentes, a uma forma de envolver o sistema em geral, o sistema da sociedade, portanto, o sistema societal em geral, ou envolvê-lo de maneira diferente. Nos anos que estiveste lá, claro, e independentemente também que apanhaste Covid pelo meio e tudo isso. Eu sei que esse contexto foi muito especial. Trabalhámos juntos nessa altura e eu lembro-me de sentir como é que é possível conseguir isto, mas conseguiu-se, não é? Sim. A pergunta é um bocadinho mais como é que essa capacidade de criar mais rede, porque eu lembro-me quando nós trabalhámos juntos, o teu tema não era como é que podemos capacitar o turismo, não, como é que podemos capacitar o setor do turismo, porque sem o setor isto não avança, portanto tem que ser o setor todo a evoluir, não é? A desenvolver capacidades. E essa dimensão, como é que conseguiste trazê-la, mas também um bocadinho como é que tu agora vês que pode acontecer mais nesse sentido? Sim, eu acho que, enfim, e também fruto da minha experiência dentro do setor, não é? Eu sou um jurássico quase, porque estou há 30 anos, mais de 30 anos, a trabalhar nesta indústria, em várias áreas, privado, público, etc. Portanto, tem muito a ver com essa experiência. E essa experiência, aquilo que me mostrou foi, primeiro, não existe turismo isolado, numa bolha, não pode existir. Aliás, quem pensa isso, seja um empresário que abre um hotel, seja um responsável por uma região, ou uma cidade, ou um presidente da Câmara. Não pode. Portanto, isolado numa bolha nunca. E, por outro lado, é um setor que se tem que preocupar com, até por não poder estar isolado nessa bolha, tem que se preocupar por quem está fora da bolha. Por quem está no território, por quem é residente, por quem trabalha, por quem vem de fora, por quem está cá dentro, enfim, tem que se preocupar com isso, porque, e eu acho que essa, enfim, é um paradigma também que mudou muito em todo o mundo, que é, nós deixamos de olhar para o turismo como uma atividade económica, que gera receitas e dá postos de trabalho, que era aquilo, aliás, ainda hoje,
há muita gente que foca nisso. Tu vês notícias sobre o setor e é X milhões de receita e não sei quanto não sei quantos turistas que chegaram ao país. Portanto, é volume. Sim. São números que medem. E há outros números e há outro volume que tem que ser medido também. Aliás, nós quando lançámos a estratégia, e essa foi a questão... Pois, isso onde eu queria chegar era um bocadinho. Esse espaço da estratégia foi abrir completamente as fronteiras do... Foi estourar um bocadinho... Bom, foi primeiro porque tínhamos... responsabilidade, que era o setor de turismo para... Sim, tínhamos uma Bíblia, tínhamos um percurso. Portanto, e não há nada pior do que fazer as coisas, navegar à bolina, não. Portanto, assim pela intuição, nunca chegamos lá. Quando lançámos a estratégia, é engraçado que eu estive envolvido também na estratégia de 2007, que foi a primeira que houve, que era o Plano Estratégico Nacional de Turismo. Na altura eu era chefe de gabinete do Bernardo, na altura um ano antes. Portanto, lançámos a estratégia em 2007 e em 2017 lançámos a seguinte. E nessa estratégia, aliás, até no outro dia estava a ouvir um podcast do Sérgio Guerreiro, ficou claro desde o primeiro momento duas coisas. Uma, a estratégia não podia ser só para o setor, tinha que ser transversal e tinha que se abrir. A segunda era que não podia ser só focada na economia da coisa, e nós incluímos os critérios de sustentabilidade, uma série de ainda sociais também, não é? Muito verdes, mas critérios ambientais e sociais que nos pudessem orientar. Estás a falar de 2007 ou de 2017? 2017. Exato. 2017. A que eu conheci foi a de 2017. Exatamente. E uma terceira questão, um terceiro pilar, que era uma estratégia que tinha que ter o foco e o centro nas pessoas. Mas por pessoas não era só as pessoas que trabalhavam no setor os turistas. Eram as pessoas que trabalhavam no setor do turismo e aqueles que viviam no território, portanto, os residentes. E eu acho que ter essa estratégia... Isso foi tipo uma bomba, não? Na altura? Não? Quer dizer, não. Okay. Acho que foi assim... Para mim, quando eu ouvi, eu disse, uou, que bom. Foi aceite por toda a gente. Eu acho que é tão óbvio. Sim. Que às vezes é só preciso pôr no papel. Pois. E quando pões no papel passa a ser lei escrita. Passa a ser verdade. E passa a ser medido. E passas a ter objetivos e passas a ter um trabalho que todos sabem que é em prol de uma coisa comum. E obviamente tinha critérios económicos e queríamos crescer e crescemos. E essa estratégia, por exemplo, a de 2017 foi desenvolvida com que parceiros? Foi o setor mais a parte top-down ou houve também um envolvimento de bottom-up? Aliás, foi uma trabalheira, porque nós resolvemos ouvir antes de definir. Obviamente nós tínhamos ideias do que é que queríamos, mas antes de avançar com as ideias, aquilo que dissemos foi, nós vamos consultar o território, e território não foi só nacional, nós fizemos reuniões abertas ao público, o típico que se faz, reuniões abertas ao público em todas as regiões do país, fizemos todos os setores. Tipo assembleias? Tipo assembleias, em que ouvíamos o que é que as pessoas diziam, recebemos contributos de inúmeras associações, inúmeras pessoas privadas, que mandavam e-mails a dizer eu acho que deve ser isto, deve ser aquilo. Fizemos até reuniões e focus group em países estrangeiros, os nossos principais mercados, portanto fomos para o estrangeiro para que eles nos dissessem, os nossos parceiros, operadores turísticos, companhias de aviação, o que é que achavam que devia ser o desenvolvimento turístico de Portugal para os próximos 10 anos. Portanto, vocês foram aos países que nos visitam. Que nos visitam, sim, claro. Perguntar às pessoas, obviamente, não perguntámos ao público em geral, mas a quem trabalhava connosco o que é que esperavam de nós. E foi muito interessante ver que havia uma coerência, obviamente nós dizíamos, nós estamos a pensar nisto. Houve contributos muito positivos, mas havia sempre uma coerência, havia sempre uma base comum, que era esta componente da sustentabilidade, da proteção do território, da proteção do foco nas pessoas e de sairmos da bolha do turismo. Foi universal. Confirmado. Foi universal. E a partir daí eu acho que isso também ajudou a abrir as portas do turismo de Portugal e das pessoas, e a cabeça das pessoas, para perceber que se calhar não havia inimigos ao lado, mas havia muitos parceiros que podiam ser, que nos podiam ajudar em muita coisa. E eu sempre tive essa política de não existe um adversário, existe alguém que se calhar tem ideias diferentes, mas que nos pode ajudar
em determinadas áreas e em determinados setores. E essa foi muito... Aliás, nós fizemos parcerias com o Visit Switzerland, em que tínhamos... E depois as pessoas diziam, mas como é que... O que é o Visit Switzerland? O Visit Switzerland é o Turismo Portugal da Suíça. Ok. E aquilo que fizemos foi, e adorava ter feito com mais, foi trocarmos informação sem nenhum limite. Inclusive tínhamos uma ideia de ter pessoas deles a trabalhar dentro dos nossos escritórios e nossas dentro dos dele, para perceber exatamente como é que eles faziam. Obviamente somos destinos concorrentes, porque todos lutamos para trazer turistas, não é? Yeah. Mas com características diferentes. Portanto, e eu acho que essa complementaridade de uns e outros podem ajudar e ajudaram muito a cumprir a estratégia. Very cool. E então, quando lançaram a estratégia 2027, vocês tinham aquele objetivo que eu acho que ainda não chegámos lá, para o ano, que era 90% dos turistas têm que estar satisfeitos com o que eles encontram com a experiência de turismo em Portugal, mas também 90% das pessoas que estão nos territórios que recebem têm que estar felizes ou contentes. É mais o segundo. Explica. Os 90% dos turistas não tínhamos. Ah, ok. Não, era só os residentes. Ok. Um dos objetivos, nós tínhamos 2 objetivos na componente de sustentabilidade social. Um era a componente da formação, porque a formação, nós estamos a falar de 10% da força de trabalho em Portugal. Pois é um setor que apanha quando é bolha, não é? Que apanha imensas pessoas e é sazonal, não é? Tem as fases. Sim, e é muito... As qualificações, obviamente isto está a evoluir, mas as qualificações eram muito baixas. Nós estávamos a falar de 40%, 42% de pessoas com ensino acima do secundário. Portanto, okay. É muito pouco. E o nosso objetivo era aumentar desses 42% para os 65%. Portanto, a capacitação das pessoas é um dos indicadores da sustentabilidade social. E o segundo indicador de sustentabilidade era a satisfação dos residentes, portanto, quem vive nos territórios, principalmente nos centros urbanos, a satisfação, atingir 90% de satisfação com o setor do turismo. Muito e como tu dizes, a ambicioso? estratégia... Sim, mas se tu não és ambicioso, quem é que vai ser? E não vais para nenhum lado. E não vais para nenhum lado, exatamente. Exato, não evoluís. E a estratégia acaba no próximo ano, disseste muito bem, 2027, só que nós em 2015 já tínhamos atingido os objetivos económicos. Portanto, que agora estão a pensar lançar uma nova estratégia que eu espero que tenha mais indicadores sociais do que propriamente económicos. Mas isso é uma ambição que a minha enquanto cidadão... E como é que estão os sociais? Tens algum dedo no pulso, estando fora agora do Turismo Portugal, mas tens algum dedo no pulso no sentido destes indicadores mais sociais? Como é que estamos? Eu acho que há... é mais... sentimento comum, não é? Sim. É sentido comum. É isso que estamos a falar. Eu acho que há um sentimento de que há o conhecimento de que o turismo é importante, ou seja, nós não podemos deixar de ter turismo. Esta coisa de... havia alguém que dizia há turismo a mais ou economia a menos. Quando muito temos que desenvolver o resto da economia, mas turismo não podemos deixar de ter. Mas há uma coisa que era bom também falarmos, que é, eu lembro-me eu acho que foi em 86, quando nós entramos na União Europeia. Eu lembro-me que a minha mãe, na altura não estava a ler jornais, né? Mas eu lembro que a minha mãe disse que erro pôr Portugal só a servir como localização turística para o futuro. Isto não chega, nós temos que produzir, porque a minha mãe vinha de uma cultura de quem viveu a Guerra Mundial em Berlim. Portanto, tu tinhas que ter resiliência na ótica dela e ela, portanto, criticou isto. Só por isso é que eu me lembro que foi uma das, digamos, chancelas que nos foi nosso carimbo logo desde o início. Portanto, do fundo, o turismo, o foco em turismo vem daí e vem também, de certeza, de uma perspectiva norte-europeia que é, a gente está fartos do nosso clima. queremos as coisas boas. Mas eu acho que é... Enfim, mas vem daí. E essa é uma percepção, até na ótica de hábitos turísticos, as coisas mudam e mudaram muito, muito.
também porque há mais oferta. Mas hoje em dia já ninguém vai só, ao contrário do que acontecia nessa altura, ninguém vai só para um lugar, pôr-se ao sol e pronto. pôr-se ao sol e tomar banhos, não é? Portanto, mais do que isso... O turismo ficou muito mais rico, é verdade? Ficou muito mais rico, é muito mais transversal, existe muito mais conhecimento do que é que as pessoas querem e do que é que lhes podes oferecer e o que é que lhes podes dar que os enriqueça também, porque é preciso ter essa ótica. Portanto, tens a componente cultural, tens a componente económica, tens uma série, a componente social, e tudo isso tu podes oferecer. Claro. E é uma experiência enriquecedora para quem nos visita, exato, não é? Exato, e quem vem não precisa só ser consumidor, pode ser colaborador. Exatamente, e isso mudou muito, graças à mudança dessa percepção dos turistas, mas mudou muito também porque, mais uma vez, nós tivemos consciência de que tínhamos que fazer isso. Sim. Que tínhamos que crescer, evoluir, e se calhar ser uma força para que outros setores também evoluíssem. Das coisas mais extraordinárias, e eu orgulho-me disso, que é quando nós lançámos uma coisa que eram as redes colaborativas e colocámos o turismo a falar com a indústria, com fábricas, com museus, com N produtores de vinho, essa parte de organizar produto e estruturar produto para depois poder vender para quem nos visita, eu acho que é das coisas que mais me orgulha. E das coisas mais bonitas, só tenho pena de não ter feito mais. Mais um trabalho de rede. Só tenho pena de não ter feito mais, porque depois tínhamos que entrar na parte mais social da coisa e promover a diversidade e promover a inclusão. Portanto, perdemos essa oportunidade. Ainda temos. É para 2050. Exato. Mas eu ia fazer mais uma pergunta. Portanto, estávamos a falar daquela questão que para o ano devíamos de pôr o dedo no pulso daquele tal indicador de 90% da população residente está feliz. Eu ia trazer um tema à mesa que já te tinha alertado que ia trazer, que é a questão que muitas pessoas veem como se fosse que o turismo é o grande inimigo da disponibilidade da habitação acessível, não é? Há um pouco este querer quase criar aqui uma guerra, que eu não acredito. Eu acredito que há muita complementaridade, mas queria também que tu falasses um bocadinho da tua experiência nesse sentido, desse contexto. Okay. E aliás, tu perguntaste há bocadinho qual é que era a minha percepção. Eu estava-te a dizer, eu tenho a percepção que as pessoas sabem que o turismo é importante, mas também tenho a percepção que as pessoas, principalmente em alguns locais, estão cansadas do turismo. Portanto, há o over-tourism, não é? É isso que estás a dizer? Na cabeça, sim. Okay. Na cabeça, mas sim. É uma percepção, over-tourism. Mas é uma percepção que depois influencia a tomada de decisões por quem tem que tomar decisões, ou a não tomada de decisões. Influencia muito aquilo que é o pensamento geral da sociedade. Pois, a opinião. A opinião, e muitas vezes essa influência é feita sem qualquer fundamento estatístico e concreto. E isso é o que me choca mais. Porque se nós criamos soluções pensando só no achismo, não percebi o que é achismo. O achismo é aquilo que eu acho. O achismo. É uma expressão muito portuguesa. O que eu acho. Se é só com base no que eu acho ou o que eu vejo nas redes sociais, ou naquilo que eu ouço de certas... Gossip, não é? De má língua e toda essa... Eu nem sei se é má língua. Eu acho que é mesmo... eu acho que não se faz... a prova dos 9. Sim. Temos que ser, no fundo, mais analíticos sobre aquilo que estamos a estar a falar. Não se fazem debates sérios com fundamentação sobre aquilo que pode ser feito para corrigir uma situação. E eu acho que essa questão é das mais importantes. Até porque, mais uma vez, se nós queremos planear, uma estratégia não é feita com base em propaganda política ou com base naquilo que as pessoas querem. É com base nos problemas que tens e como é que chegas ou que soluções é que tu propões para corrigir estes problemas. Enfim, isto é estatística. Mas, no fundo, na tua perspectiva, não existe, digamos assim, essa mensagem que muitos acham, isso é óbvio que se o turismo há mais, tem que haver menos habitação. Isso para ti não é uma... Não é para mim. Pois. Estatisticamente não é assim. Não é assim. Não, eu só queria clarificar, porque eu também obviamente contribui. essa posição. Todos contribuímos. O posicionamento de um país
glamouroso, bom para viver, seguro. com sol, seguro, sem guerra, atrai pessoas com maior poder económico. Com maior poder económico, competem contigo, comigo, para comprar uma casa. Logo, eles compram, tu não consegues. Tudo contribui. Agora, não é o facto... A resposta a isto não é dizer então vamos promover que somos um país inseguro e feio e com mau tempo e só com pessoas chatas. Não é por aí, mas estás a ver, mas às vezes é essa a reação. Eu digo sempre, e isto acontece muito, obviamente, desta componente da habitação e do excesso, entre aspas, de turismo, acontece muito nas grandes cidades. Sim. Lisboa tem hoje menos pessoas do que tinha nos anos 80. Isso eu sei. Pronto. E tem não sei quantos vazios. Se tu somares a totalidade, mas isto só para falar de pessoas, se tu somares a totalidade de camas, e normalmente as pessoas dormem em camas. As pessoas dormem em camas. Se tu somares o total de pessoas, o total de camas que existem em Lisboa e o total de pessoas que vivem em Lisboa, ainda assim tens menos gente do que tinhas nos anos 80. Sim, eu acredito. Isto, por isso, não há excesso de pessoas. O que há houve um desenvolvimento muito grande, turístico, obviamente, de alguns bairros de Lisboa, e esses sim têm sobrecarga de Lisboa. Portanto, não há turismo a mais, o que há é gestão a menos. Pois. Porque quem manda e quem gera um espaço... Não está a considerar todas as componentes móveis. Nunca. nem está a considerar as necessidades das várias pessoas. Porque, por exemplo, alojamento local. Tu ficas num hotel, tu sabes onde é que pões o teu lixo. Imagina-te um estrangeiro chegar a Lisboa e pensar, eu produzi lixo, o que é que eu faço com isto? Tu não sabes a que horas é que recolhem, mudam sempre. Muitas vezes o balde do lixo, nem há indicadores no Google Maps. O Google Maps hoje devia de ser mais importante. Para isso. Alerta. Devia de ser mais importante. E compostagem. Não é só lixo, não, é compostagem. Reciclagem. Para quem cozinha, pelo menos. Reciclagem, tudo. Não existe. Portanto, não está pensada para isso. Quem trabalhou muito bem essa área foi o Gandum Village, que também já tivemos um podcast aqui com o João Almeida. E um dos temas que ele trouxe, que eu também te gostaria de trazer um pouco, é... Ele disse que quando nós trabalhamos, no fundo, em definição de espaços que acolhem, portanto, turismo, esses espaços podem ser o protótipo do futuro da habitação. Porquê? Porque uma pessoa, quando vem naquela pré-disposição, eu quero estar de férias, estou em lazer, quero gozar o máximo. No fundo, esse mindset é um mindset perfeito para fazer um bocadinho de experimentação, para perceber o que é o futuro da habitação, porque nós podemos ainda melhorar muitas coisas. Eu ontem estive numa reunião na Ordem dos Arquitetos, com a rede Coabitar, e uma das coisas que estava a ter dito é impossível continuar a respeitar as regras do que é uma suposta habitação hoje em dia, quando as nossas vidas mudaram tanto, temos tantas famílias tão diferentes do que aquelas para as quais foram criados todos os regulamentos. Portanto, não faz sentido continuarmos na chapa 5 quando nós já não somos adaptáveis à chapa 5. Temos muitos single parents, portanto, mães ou pais solteiros. Temos necessidades diferentes. São necessidades completamente diferentes. E queremos estar mais juntos. Nós já éramos muito gregários como povo, não é? Mas agora temos a possibilidade de ter cozinhas coletivas, ter lavanderias coletivas. Tudo isso vai fazer uma grande revolução. Mas pode ser testado nas nossas férias, não é? Não, e eu digo sempre, enfim, isso é uma coisa que qualquer hoteleiro sabe. Tu tens que criar um espaço e um ambiente que as pessoas não tenham. E isso é muito curioso, porque tu procuras coisas, ninguém quer sair da sua casa, do seu apartamento... Para ir para pior. Para ir, ou para igual. Ou para igual, ok. Seja na decoração, seja na cor, seja no espaço, seja no ambiente, seja no que for. Tu precisas de sentir coisas novas. Muito bonito a maneira como estás a dizer. E muitas vezes tu não... E eu acho que se isso funciona, então imagina o que é viver num lugar em que tu achas que estás permanentemente de férias. É isso? Porque conheces pessoas diferentes, porque estás... Então, não é tão bom? Agora entraste em 2050. Entrei? Já entraste e vamos para lá. Pode ser? Vou-te convidar. Estamos em 2050. Sem champanhe, sem nada. Não sei. Bem, fizemos o fim do ano com água. Muito bem. Vamos para 2050. Why not? E então, estamos em 2050 e estamos num futuro totalmente positivo. Tu olhas à tua volta e tudo aquilo que tu jamais desejaste para o setor, e agora estamos a falar da temática turismo, mas podemos ir abranger tudo, está no seu melhor. Sim.
E eu gostava muito que tu descrevesses um bocadinho. Já começaste bem, já disseste nós. Já comecei bem. Estamos todos de férias, estamos sempre de férias, mesmo que estejamos a contribuir com algo. Aliás, com a inteligência artificial, se calhar é isso que vai acontecer na realidade, não é? Portanto, é melhor habituarmos-nos. Agora põe lá os pés em 2050 e É agora melhor estás lá. habituarmos. Como é que é? Já estou. Então, mas já estou. Então, em 2050, graças à inteligência artificial e outras coisas, e ao facto de termos não sei quantos agentes trabalhando para nós, se calhar temos mais tempo disponível, temos mais, e então, temos como é mais que é capacidade para estar com o como outro. Como é que é o turismo? Olha... é a mesma coisa que era há 25 ou 24 anos? Ou é uma coisa diferente? Vou-te dizer uma coisa, não há turismo. E então como é que é a vida? Morreu. O turismo morreu. O turismo morreu. O que há é pessoas que querem experimentar coisas diferentes em lugares diferentes. Ok. Ou se calhar experimentar aquilo que não têm na sua casa, no seu espaço, interior ou exterior. Será que as pessoas têm um espaço ou que nós vivemos numa realidade assim mais transitória? Como é que tu vês isso? Não, quer dizer, já é uma conversa muito, muito etérea, mas acho que todos nós temos o nosso espaço, todos nós temos aquilo que nós achamos que é o nosso espaço interior ou exterior. O home. Temos. Nós temos. Ok. E aquilo que eu vejo para 2050, e agora estás lá? Agora estou lá, é que se calhar o meu home é uma coisa muito mais diversa e muito mais complexa e muito mais inclusiva do que aquilo que eu vejo agora. Descreveste assim por alto, agora explica um bocadinho mais o que é que isso significa. O que é que significa o inclusivo, o que é que significa o diverso. Pessoas que nos... E eu acho que Portugal tem uma grande vantagem aí. Tem. Portugal em 2050 vai estar no topo dos países inclusivos, dos países que aceitam as pessoas. Nós hoje já temos, porque temos uma percepção de respeito que muitos países não têm. Nós respeitamos. Podemos não concordar, mas respeitamos. E isso não se pode perder. Este respeito não se pode perder. Aliás, nós já estamos em 2050, portanto não perdemos o respeito, ele cresceu. Ele cresceu, exatamente. Nós tínhamos há 30 anos atrás, em 2017, tínhamos quando lançámos a estratégia antiga, sim. Porque agora estamos em 2050, tínhamos um propósito claro que é receber bem e respeitar as diferenças. E eu acho que agora em 2050, aquilo que eu vejo é que esse propósito deixou de ser um propósito e passou a ser uma coisa interiorizada pelas pessoas. Nós recebemos bem e respeitamos as diferenças. Venham de onde vierem, e seja de quem for. E isto, por isso é que eu digo que o turismo é feito das diferenças, não é? Tu procuras uma coisa diferente, tu procuras uma pessoa diferente, tu procuras um lugar, um espaço Aquilo diferente. que não conheces. Aquilo que não conheces. Tu queres sempre ativar a tua curiosidade, não é? E tu agora já conheces. E como já conheces, queres estar num lugar em que te sentes bem. E o turismo de 2050 é esse turismo que te faz sentir bem, que é bom para ti, e eu acho que aqui tenho que introduzir um tema porque acho que é importante, que é bom para a tua saúde, é bom para o teu bem-estar, é bom para a tua qualidade de vida. Por isso é que nós estamos super bem em 2050. Nós estamos ótimos, melhor do que em 2026. Eu também acho. Vamos a essa. E isso é muito positivo, mas obrigou, agora dizer obrigou. Sim, podemos olhar para trás, o que é que nós obrigou fizemos. Um esforço muito grande de todos. Ok. Do setor público, das empresas. E foi um esforço de quê? De mudança de mentalidade? Foi um esforço de mudança de mentalidade e tomar decisões com base em factos. E tomar decisões com base... ter uma estratégia clara. Mais holística, não é? É ver o prevenir. Qual é a vantagem de ter pessoas a sofrer se nós podemos ter todos bem, não é? Exato. E então, percebendo isso, já não faz sentido acumular toda a riqueza para um canto e deixar pessoas pobres no outro. Não faz sentido, não é? Quer dizer, e quando foi em 2030 e tal que percebemos isso, não foi? Eu acho que foi... No setor quer dizer, nós percebemos um bocadinho antes, não é? Mas percebemos... sim. Sim, não é? 2030 tornou-se mainstream essa abordagem. É melhor fazer bem para todos, não foi? Que deixou de ser uma coisa para um setor, para um segmento, para uma classe e passou a ser para todos. E eu acho que nós começámos por isso é que me chocou tanto ao longo destes anos e me choca ainda,
esta animosidade contra o alojamento local. Como é que isso está Porque o resolvido? alojamento local é a democratização do turismo. Exato. Então como é que estamos em 2050 com tudo o que é, no fundo, Olha, em habitação 2050 e acessibilidade? percebemos que tudo aquilo que discutíamos em 2025 e 2026 era um perfeito disparate. Ou melhor, houve uma fase em que se achou que a única solução para determinados problemas era colocar a culpa ou o ónus em cima De alguém, de alguma área. Pois. Quando esse alguém até podia ter alguma culpa no cartório, mas não era o que tinha mais, claramente. Portanto, o que se percebeu foi que era preciso corrigir isso, era preciso definir medidas concretas de gestão para fazer com que houvesse uma solução de uma série desses problemas, um deles a habitação, que tu disseste. A habitação acessível, que era um problema muito grave na Europa toda nos anos 20. Exatamente. Era uma crise. Era uma crise e tomaram-se decisões e implementaram-se medidas que corrigiram isso, sem destruir aquilo que é um património belíssimo, que é a democratização de uma atividade económica. Exato. E então nós agora em 2050, se uma habitação é para uso temporário de alguém que nos está a visitar de outra geografia, ou se é para uso permanente, todas as habitações são acessíveis. É essa a solução que chegámos? Explica um bocadinho como é que estamos em 2050. Em 2050 percebemos que aquilo que havia era falta de gestão e que havia falta de... não se corrigiam. Portanto, não havia escassez de Vou dar um dado. Em 2026... sim. Em 2026... Ainda te lembras? É incrível como é que tu te lembras de coisas ótimo, assim há tanto tempo. Tenho uma memória fantástica. Em 2026, tu sabes qual era o peso? As pessoas falavam que o alojamento local era o grande causador da falta de habitação. Sim, sim. Sabes quanto alojamento local existe na totalidade de fogos na cidade de Lisboa? Fogos? Na altura existia. Em 2026. Sim. Portanto, tenho que dizer que é hoje. Em 2026. O alojamento local representa 7%, menos de 7%. Na altura, representava 7%. Da totalidade de fogos em Lisboa. Ok. 7%. E o que é que aconteceu? E por causa de 7%... Havia toda esta... Mais, nos últimos 10 anos, portanto, de 2016 a 2026, construíram-se 10 vezes menos casas do que nos anos anteriores. 10 vezes por ano. Então, em vez da crítica ir para o facto que o sistema não estava a dar resposta, a crítica era para aquilo que é visível, não é? Óbvio. Exatamente isso. Portanto, agora... o que é que era preciso fazer? Era preciso construir mais, era preciso libertar fogos que estavam presos. Reabilitar mais. Ou reabilitar. Quantidade de património do Estado que está fechado. E depois dizem, mas são palácios. Who cares? Exato. As pessoas precisam de viver, portanto, Exato. o que é que eu não me interessa? importo de viver num palácio. Claro. E tu também não. Aliás, tivemos nos anos 30, não te lembras que nós Não faço vivemos... questão, eu não faço questão. Nós vivemos ali em palácio. Mas é muito pensar nisso. Aliás, um dos programas com mais sucesso do Turismo de Portugal foi o Revivo, na altura, que era pegar em património público e reabilitá-lo para a exploração turística. Havia uma lei que vocês estavam à espera na altura que era para ser promulgada, como é que se diz, que permitia que espaços que estavam inutilizados, públicos, pudessem vir a ter usos diferentes enquanto estavam em espera, não é? Expectantes. Não sei como é que ficou. Quando é que foi resolvida? Para aí nos anos, fim dos 20, não te lembras? Eu diria que 2049. 49, foi o ano passado. Okay. E mesmo assim... Ninguém queria largar e agora largaram. É natureza humana, ninguém quer largar. Ninguém quer largar. Ok. Interesting. E eu acho que isso é uma... não querer largar, agora lembrei-me. O Joe Biden, quando ganhou as eleições, o discurso de agradecimento, ele teve uma frase maravilhosa que eu lembro-me daquela frase sempre, que ele dizia, quando saía de casa, o avô dizia-lhe, Joe, keep the faith. E a avó dizia-lhe, no Joe, spread the faith. E nós às vezes estamos no keep the faith. Pois é, em vez de spread it. Em vez de spread. Porque traz bem a todos, não é? Exato. E temos benefício. Se todos estão bem, nós estamos melhor, não é? Exato. Por isso, existe essa preocupação, eu acho que essa preocupação de tomar decisões com base em dados e em factos e com medidas que sejam eficazes para o futuro, eu acho que é essencial na vida de uma pessoa, mas principalmente é essencial na vida de uma região e de um país. E custa-me
custa-me estas questões não serem discutidas, não serem atacadas de frente. Eu acho que foi logo nos anos 30, logo no início dos anos 30, que começou a haver uma penalização de tudo o que não estava a ser colocado à disposição das necessidades que existiam na sociedade. Pois. Foi nos anos 30 começaram a haver penalizações. Edifícios vazios, não te lembras? Não edifícios vazios. Lembras daqueles edifícios que em Lisboa eram comprados por hedge funds e coisas assim, ficavam fechados durante anos? Tudo isso foi tornado... Lembro. Mas curiosamente contra esses ninguém falava, não era? Não, exato. Portanto, mas esses foram eu todos adorava, abertos. ainda ontem vi uma... Tornaram-se habitação temporária. Para tudo o que era habitação acessível, que estava em listas de espera, não havia listas de espera. A partir dos anos 30, não havia listas de espera para ninguém. Quem precisava de habitação, tinha acesso à habitação. Pois. E aí, esse processo, hoje, como é que estamos? Em 2050 já não há falta de habitação, pois não? Olha, não? em 2050 não há falta de habitação. Vivemos num mundo bom, porque percebemos que se alguém não tem habitação, quem sofre sou eu. Exato. Mesmo tendo uma excelente casa e um excelente apartamento, com uma vista maravilhosa... Quem sofre sou eu. Quem sofre sou eu. Muito bem dito. E eu acho que percebemos isso tarde, se calhar, mas vem sempre a tempo. Exato. E estamos lá. E mais uma pergunta. Quais são as grandes mudanças que aconteceram em termos de tipologias de habitação, nomeadamente nesta componente que o turismo, quando... Eu lembro-me antigamente, muitos anos atrás, o turismo quando vinha com uma lógica de consumo, não é? De eu vou ali, eu pago, portanto eu vou ser servido, eu vou ser distraído. E essa mudança, que foi até nos tempos em que tu estavas no turismo, eu lembro-me que começaram a trazer essa componente. Não, nós podemos colaborar quando estamos de férias, nós podemos engajar com atividades, nós podemos deixar algo de valor, de precioso quando estamos de férias. E então, o que é que aconteceu? Como é que estamos em 2050 nesta componente? Aconteceu porque percebemos que a experiência era muito mais rica. Para todos, não é? Para todos, em conjunto. E aquilo que era uma atividade puramente extrativa, a tua avó vinha da Alemanha para o Algarve apanhar sol, extraía o sol. Basicamente era isto. É uma estrutura, é uma abstração. É uma equação simples. E aquilo que nós percebemos era que recebíamos muito mais, ganhávamos muito mais. Por isso é que é tão difícil ouvir esta... crucificação de um setor que percebeu isso antes de qualquer outro, da riqueza que é o preservares o teu património, da riqueza que é preservares a tua cultura, de partilhares com as pessoas que vêm permanentemente ou temporariamente aquilo que tu és, essa liberdade, esse respeito, e isso eu acho que é do mais importante e é o mais importante que nós tivemos até este 2050. E essa generosidade, que eu acho que tu estás a falar de uma generosidade intrínseca que nós portugueses temos, essa generosidade como é que evoluiu então? Ainda mais generosa? Eu acho que mais generosa, mas mais afirmativa. Ok. Porque também temos que perceber que há pessoas que confundem essa generosidade com submissão. E abusam. E abusam. Com submissão e abusam. E isso... Já perdemos essa questão do submisso? Já desapareceu? Eu acho que sim. Em 2050 nós somos quem somos temos e uma somos autoestima. Orgulho, exato, e orgulhamos-nos de quem somos. Temos uma autoestima muito grande. Eu acho que a nossa autoestima melhorou muito. E não me venham dizer que foi por causa do euro, ganharmos o euro. Quando é que foi isso? Já foi no século passado, quase. Foi muito mais uma evolução e um caminho, fruto também desta fusão e desta diversidade. Porque eu, quando estou com outra pessoa que me diz todos os dias que eu sou fantástico e que eu sou uma pessoa lindíssima, estou a falar da cidade, mas tu também. Obviamente aí temos mais, reconhecemos mais e começamos a pensar... E estamos mais abertos e mais confiantes, não é? Totalmente. E eu acredito que em 2050 nós vamos ter isso ainda mais sólido. Estamos a ter isso. Porque vejo muito a juventude de hoje com essa... De 26 estás a falar? A de 50, estou a falar de 50. Não, a de 26, que agora são os séniores de 50, exatamente, com essa preocupação. Okay. Com essa preocupação
de respeitar, mas que também nos respeita. E eu acho que isso é uma máxima muito houve muito bom trabalho feito, certeza, nesta parte de ter todas as gerações envolvidas naquilo que são as decisões das cidades, das comunidades, dos bairros, não é? Sem dúvida. Mais uma vez, tu tens que sair da tua bolha. Tens que ver outras perspectivas. E tens que abrir, e tens que respeitar, e tens que acolher, ou pelo menos ouvir, e tentar perceber como é que isso pode mudar. E mais coisas que te venham em mente deste futuro totalmente positivo, numa perspectiva ainda de falarmos sobre o turismo que não existe, não é? Mas o que é o nosso tempo de lazer? Como é que nós, que temos agora muito mais tempo, como tu disseste, como é que nós preenchemos o nosso tempo de lazer? O que é o nosso propósito? Qual é o papel do nosso propósito nesse tempo de lazer? Sim. O que te vier ainda para mencionar? Não, eu acho que, enfim, já falámos muito sobre o lazer e o tempo que temos e o tempo. Eu acho que é um tempo que tem que ser dedicado ao outro também. E nós no turismo sabemos fazer isso, sabemos dedicar tempo ao outro. Portanto, é o nosso trabalho. Quase ser um coach, No fundo, todos nós temos que ser um bom anfitrião. Mais do que um anfitrião, um bom parceiro. Ok. E essa capacidade de tu seres um bom parceiro do outro e de o acolheres bem, aí sim, seres bom anfitrião, vai fazer com que o teu tempo seja preenchido de uma maneira diferente. Mais prazeroso, mas também muito mais prazeroso. Mais propósito. Por isso é que eu acho que o Turismo 2050 vai ser tu saíres de ti e desafiares-te a fazer coisas que se calhar nunca fizeste, em lugares onde nunca fizeste, ou nunca estiveste, ou então, se estiveste, descobrir coisas novas e fazer coisas novas. E é essa beleza de tu poder estar contigo, em tua casa, porque esta é a nossa casa, não é? Sim. Noutro lugar, é das coisas mais extraordinárias que nós podemos ter, e eu adoraria que este setor evoluísse para isso. Muito bonito. E a perspectiva que tu estás a trazer do 2050, no seu melhor, o setor turismo, ou o turismo no seu melhor, mesmo sem o turismo, no fundo, é um espaço em que nós conseguimos ser mais nós, não é? Sim. Todos nós, e todos inclusivamente, não é? Não há exceções, não há... Sem dúvida. Mas mais uma vez, Lívia, é preciso um esforço pessoal e é preciso um esforço coletivo. E nesse esforço coletivo tem que haver uma capacidade de implementar medidas que solucionem de facto os problemas. Okay. Porque ninguém consegue ter esta capacidade de abertura se os seus problemas não estiverem resolvidos. Demais, claro. Eu estava a pensar há pouco que em 2026, quando há aquelas conversas de café contra os turistas, aqui há muitos turistas, às vezes é também porque eu nunca tenho o papel de ser eu a turista, claro. E eu noutro sítio a ir visitar, não é? Portanto, se calhar nunca fiz isso, claro. Não é? E então é quase uma injustiça porem-me na cara uma pessoa que está em total lazer e eu que estou a trabalhar todas as horas do dia, e antigamente tínhamos essa realidade. Mas se calhar o que temos que fazer é a focar naquilo que são as soluções concretas para os problemas que temos. Ok. E as medidas concretas que temos que implementar Perfeito. Já para resolver os problemas. Estás a ver? Tu hoje estás-me a fazer um trabalho tão fácil. Porquê? Que é, agora, a última etapa da nossa conversa. É mesmo esta. É como é que nós, agora voltando para 2026, como é que nós podemos pôr coisas em campo para esse futuro totalmente positivo de 2050 que falámos acontecer. Então, o que é que são agora os desafios? Olhar para as coisas concretamente. Tu já disseste várias coisas, temos que olhar para os números verdadeiramente, não podemos estar, digamos assim, a fazer campanhas políticas, propaganda política Sim. E tudo isso. Temos que olhar para números, temos que perceber como é que podemos ser mais inclusivos, como é que podemos ter todos a beneficiar do que está a acontecer. Eu queria um pouco ouvir-te aqui, o que é que são esses passos que precisamos de dar já em 2026 e 27 e 28 para nós chegarmos mais uma vez ao turismo no seu melhor? Depende, e como eu disse, o turismo no seu melhor, não pode haver turismo no seu melhor se o melhor não estiver acessível. Se a fé não for espalhada Sim. Por tudo. Portanto, tu não podes ter um turismo melhor se não tens uma habitação melhor. Uhum.
E toco no tema da habitação porque foi aquilo que tu tocaste agora há pouco. E estou muito acesa nesse tema. Pronto, e já percebemos a componente o peso que hoje tem o alojamento local e o turismo, basicamente o alojamento local, porque ninguém fala do resto, não sei porquê, na habitação. E eu já, enfim, deito um dado, constrói-se muito menos do que se construía antes. Porquê? Porque as licenças demoram anos a ser emitidas, as exigências de construção são completamente absurdas. E fora daquilo que nós hoje precisamos. E fora daquilo que nós precisamos, totalmente. E corremos o risco de, não corrigindo isso, aquilo que nós estamos a fazer... fundos imundos. E não só isso, e estamos a criar situações que são situações que podem gerar mais crises. Distância, mais crise. A componente de casas ilegais que está a aparecer por todo o país e por toda a Europa é uma preocupação. Yeah. Porque aquelas pessoas não têm condições, há questões de salubridade, há questões de segurança, infraestruturas há incêndios, Yeah. aquelas casas não estão sinalizadas, não se sabe que pode haver pessoas ali, pode haver animais. Portanto, isto são tudo preocupações que nos têm que fazer pensar que a habitação tem que ser simplificada, repensada do ponto de vista de espaço, do ponto de vista de materiais, do ponto de vista sistemas de construção também. O que é mais barato, o que é mais seguro, o que é mais saudável para nós. E isso tem que ser... Regras básicas, isso sim são as regras. Cruzada, paredes de trombo, para todos terem calor quando precisam. Claro, para que é preciso ter não sei quantos parceiros de engenheiros, de técnicos? Tem que haver responsabilização das pessoas. E isto, eu acho que é dos principais argumentos de que não se fala, que é simplificar a construção. Não é simplificar a atribuição de licenças. Não, mas também é uma responsabilização de quem é profissional nessas áreas para assumir essa responsabilidade. Totalmente. Em vez de estar a dizer eles têm a responsabilidade, pois estes também têm, pois aqueles também têm, e depois não acontece. Portanto, eu diria que essa é uma das medidas que para mim era imediata. Portanto, simplificar o processo de construir habitação. Simplificar, acelerar o processo de construir. Temos muitas cooperativas que são desesperadas para atuar, criar novos modelos e apoio a esses novos modelos de construção ou de associação para construção. E que haja turismo em todo o lado, porque o turista também traz um ar fresco. Diversificação dos turistas pelo território. São muito giros. E crias projetos novos em todo o território, crias restaurantes. Um dos projetos que eu tenho estado envolvido é com o Zambujal, o bairro do Zambujal, 360, que se quer abrir ao mundo. A maneira que eles encontraram foi, obviamente, através da arte. Arte e comida. Trazer os turistas para dentro do bairro. E com isso vão aparecer novos negócios e restaurantes e lojas e etc. Portanto, essa abertura e essa diversificação pelo território, obviamente, é essencial. Inclusão, porque tu estás a privilegiar uma situação clara de juntar uns com os outros sem focar só num espaço ou num território. Portanto, essa é uma parte que eu acho que é essencial. Muito bonito. E também a generosidade, isso. Sim. Se tu abres o teu bairro visitas, tu tens a ser generoso. Claro. Se tu partilhas. Mas existe alguma coisa sem generosidade? É fantástico. Por acaso não, tens razão. Quer dizer, eu não sei. Todos nós somos alvos de generosidade todos os dias, portanto, o mínimo é retribuir. Pois é. Se alguém generoso que me serve um café num bar... turismo é generosidade. Turismo é generosidade, portanto, tem que haver essa preocupação. Muito portanto, nice. Mais medidas que podem ser aproveitadas, colocar o bem público, os imóveis públicos devolutos ao serviço das populações, destas associações. Nem que seja em períodos expectantes, quem é que se interessa? Pode ser durante 5 anos, 2 anos, o que for. O que for. Disponível, também e acelerar e tomar medidas que sejam focadas no nosso bem-estar. Eu há bocadinho dei-te um dado sobre Lisboa, que era o número de habitantes que é menor hoje do que nos anos 80. Sim. Mas em compensação, nós temos 5 vezes mais carros em Lisboa do que tínhamos nos anos 80. Pois é. Não há nada de registados em Lisboa. Agora imagina que sharing. Imagina quantos carros estão sempre parados também. Os novos modelos económicos, tudo isto tem que ser estimulado, apoiado e permitido. E a grande dificuldade e para mim a maior dificuldade, que eu acho que todos nós devíamos gritar contra isto. Não se pode dizer que uma questão se resolve eliminando
uma parte do problema e não considerando o resto, Yeah. e achando que por cobrar uma taxa turística, que diga-se de passagem, grande parte desse valor também deveria ser dedicada àquilo que são a correção dos problemas, nomeadamente a habitação. E também trabalhar os temas que são desafiantes. Que cobrar uma taxa turística vai fazer com que as pessoas não venham. Pois. Primeiro, isso é um tiro no pé. Yeah. Porque nós queremos que eles venham. Pois. E segundo, a verdadeira razão não é essa. A verdadeira razão é utilizar esse dinheiro para ajudar na gestão Yeah. de quem gera uma cidade, um território, um país. Também há essa questão que nós temos, por exemplo, a hotelaria não está a ser criticada, não é? Diria eu, mas o alojamento local está. A hotelaria está organizada, não é? São grandes grupos que estão, no fundo, com os seus poderes de lobby e a política ouve-os. Mas se calhar no alojamento local não tens esta organização de lobby, não é? Eu não sei Pode se, ser não, também essa razão? não acho que seja essa a razão. O que eu acho, enfim... E a parte, como tu dizias, das aprovações, dos licenciamentos, também tem muito a ver com eu quero ser visto. Como é que em Portugal tu és visto se estás a trabalhar na Câmara? És visto se dizes que não. Pois. Porque se tu dizes que sim, ninguém te ouve, ninguém te vê, ninguém fala contigo, aquilo, vai aprovado. Tu sentes-te mal pago, porque não há um trabalho que é na Câmara que é bem pago, portanto, sentes-te mal pago, sentes-te não respeitado por isso, tens que trabalhar 2 empregos porque nunca chega só o trabalho da Câmara. Então, o que é que tu vais fazer? Eu quero ser visto, eu quero ser respeitado, eu quero... aqui até há poder. Digo que não é? Portanto, eu acho que todo o nosso sistema está um pouco construído de forma a dar importância a coisas que, no fundo, não são relevantes, não é bom para a qualidade de vida de ninguém estar a dizer que não todo o dia. Ou a todos os processos. Não, acho que é uma... São poderes mal acho que é uma afirmação política muito afirmativa. Eu ainda confio na natureza humana. Eu também. Pronto. Digo-te. Mas o sistema não está a ajudar neste momento, por isso há mudanças. Porque se calhar o sistema tem que perceber que é parte da solução. Yeah. E muitas vezes não percebe que é parte da solução. Porque não é o problema deles. Ou melhor, o facto de darem um não, ou de não responder, ou de não darem um não durante meses e anos. Exato. Faz com que quem está a fazer o investimento, quem comprou um terreno e quer construir casas para vender, se calhar depois vai ter que vendê-las muito mais caras. Claro. Porque esteve 7 anos à espera. Cada dia de aprovação, nós dizemos sempre isso, cada dia de aprovação de um prédio que esperamos é menos qualidade que tu podes dar ao utilizador final, se o preço está fixado, não é? Se não está fixado, sobe o preço, claro. Mas sim, mas pronto, e como é que tu achas então que nós agora podíamos também mudar essa realidade este travão automático para ser visto? Como é que isso pode ser convidado a mudar? Por um lado tens razão, é o sistema aceitar que também é parte da solução e obviamente do problema e da solução e portanto, digamos assim, as câmaras poderem reconhecer que neste momento estão efetivamente a poder mudar para um papel muito mais construtivo do ponto de vista do bem-estar societal, não é? É reconhecer isso, não é? Lívia, como é que conseguimos fazer isso? Sendo transparentes e simples e diretos, que é aquilo que nós todos temos que ser. Porque, e agora falo, obviamente, para quem tem a liderança desses processos e quem tem... Sabemos que temos muitos em Portugal, são 300 e tal câmaras. Que não é o meu caso. Têm que envolver as pessoas e fazer-lhes ver isso, fazer-lhes ver que tu dizes as o seu pessoas trabalho, da sua equipa ou dizes as pessoas em geral? Da sua equipa, do lugar onde moram, do seu bairro, que eu acho que é algo que nós não falámos, mas... Sim, é muito importante. É importantíssimo. O nosso bairro é a nossa extensão do nosso home, da nossa casa, não é? E, aliás, tu em 2000 falavas de uma imagem para 2050. Eu acho que em 2050 o turismo ganharia muito se as pessoas olhassem para um hotel ou para um espaço, que é um espaço turístico, como um centro vivo do seu bairro, da sua rua, que possa ser visitado, que as pessoas possam entrar, que possam organizar reuniões, que possam discutir assuntos, que não seja uma coisa fechada só para quem paga um quarto. E isso, mais uma vez, demora. Pôr os recursos à disposição de todos, não é? Porque os recursos são de todos. Se calhar temos que começar a pensar assim. Eu acho que isto é um bom fim. É? Eu acho que sim. Mas queria, um fim em termos da conversa, mas queria também perguntar se
Mais alguma coisa que tu gostarias de lançar? Seja como isco, desafio, qualquer coisa que te lembraste que queres ainda mencionar? Não, temos sempre espaço lançar para isso. aquilo que eu lanço sempre é que temos que ser críticos e temos que, connosco e com os outros. Mas não é crítica por criticar. É crítica construtiva de acrescentar qualquer coisa. Ainda bem que especificaste. Ainda bem, pois eu tenho que especificar. Porque se não for assim, dificilmente chegamos a 2050 melhor do que estamos agora. Ok, mas nós vamos chegar. Nós, os dois, vamos chegar de certeza absoluta. Todos, só podemos estar e bem. todos também vamos chegar. Tu disseste, só todos podemos vamos estar chegar bem se todos estão bem. É verdade, é verdade. E se alguém não está bem, nós é que sofremos. Por isso aguentem-se aí que nós até 2050 temos muito que fazer. Exatamente. Mas bom, tudo fazer bom. Olha, muito obrigado. Luís, obrigada. Gostei muito. Eu também, adorei. Um beijinho. Agora estou de saltos. Obrigado. Muito obrigada.